Chegamos ao quarto tópico da lição da Escola Sabatina desta semana. Nesse quarto tópico, vamos falar sobre a igreja em Babilônia. Não vamos falar sobre a igreja de Babilônia, que é uma outra questão, mas vamos falar sobre a igreja em Babilônia. Em Babilônia, exatamente. Vamos falar sobre a verdadeira igreja que, inclusive, tem ali, geograficamente, né? Não exatamente geograficamente no ponto citado, mas Pedro aqui faz uso de uma palavra para representar. Uma linguagem mais figurada, né? Figurada, exatamente. Mas a igreja de Deus também estava lá, existiam cristãos naquela região. Pergunta A que episódio da história Pedro compara a igreja cristã como estando dispersa em Babilônia e oprimida pelos poderes terrestres? Muito bem. Pessoal, essa pergunta parece ser complexa, mas não é, Luzilei. Sim. Os episódios são os episódios que nos informam a respeito do embate, do desafio que os jovens hebreus tiveram na ocasião em que o rei de Babilônia ele impôs para que eles adorassem uma estátua. E ali foi o símbolo de Babilônia. Babilônia era a cabeça, e aí o rei fez o corpo todo de ouro. Isso, né? E aí disse, vocês têm que adorar. E eles não adoraram. Então, essa mesma imposição que ocorreu nos dias de Daniel, nos dias de Sadraque, Mesaque, daqueles servos da época, ela se desdobrou ao longo da história. E ela ocorreu também nos dias de Pedro. E ocorrerá, né? Também em nossos dias, nos últimos dias da história dessa terra. Então, a experiência, os episódios são os episódios ocorridos no período de Babilônia Antiga. E a que Pedro se refere? Ele compara a Babilônia Antiga como a Roma da sua atualidade, a Roma do seu tempo contemporâneo. Que era o centro do mundo daquele tempo, né? Era o reino que dominava o mundo. Era a capital do Império Romano. Capital do Império Romano. E Roma era a luz naquela época. E a igreja nessa época também, como foi no período de Babilônia Antiga, ela também foi perseguida. E agora Paulo toma um cuidado. Pedro. Perfeito. Obrigado, Luzilei. Pedro toma um cuidado, porque tanto Paulo e Pedro viveu ali em Roma e eu às vezes me confundo. Pedro tomou um cuidado de, ao enviar a carta, não dizer que Roma é Babilônia. Que Roma era um problema, que Roma era perseguição. Tá. Não quis. Ele também, alguns autores pensavam, a eleita, a esposa de Pedro, não era a esposa de Pedro. A eleita representa a igreja, que é composta pelos eleitos, que são os salvos, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e tal. Ele estava se referindo à igreja. Então, Pedro, aqui, ele compara a igreja como estando num local onde Babilônia existia. E essa Babilônia é a segunda Babilônia, que aqui a gente, figuradamente, sabemos que essa Babilônia é Roma, citada por Pedro, onde ele estava, com certeza, quando escreveu essa carta. E o texto é muito claro ao dizer, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Ele quer dizer, a igreja que está em Roma saúda vocês através dessa carta. Então, o irmão Marcelo pontuou aqui uma prudência da parte de Pedro em não expor os crentes foi muito cauteloso. Os crentes que moravam em Roma, porque essa carta ela poderia cair na mão de inimigos da verdade, né? Inimigos do povo de Deus, e irem ao seu encalço em Roma, ou através de denúncias, ou através de, enfim... Eles chegariam à conclusão, eu entendi, que em Roma tem uma igreja, tá? Porque ele escreveu assim, a vossa igreja em Roma vos saúda. E tem muita gente aqui, vamos atrás. Vamos atrás desse povo, vamos matar. Então Pedro utiliza-se destas... linguagem figurada, título de cuidado para proteger a igreja que existia naquele local. Vemos aqui um Pedro mais prudente do que era quando era discípulo, né? É como nós precisamos ser, irmãos, tá? Você e eu que temos as características do Pedro. Se fosse o Pedro da época de discípulo, ele falaria que estava com
com a espada no pescoço do imperador, pronto para fazer alguma coisa, né? Mas Perfeito, aqui, de uma perfeito. forma muito prudente, Pedro agora Aborda, né? aborda essa questão sem expor aquela igreja que já sofria muito. E logo, pouco tempo depois desses escritos de Pedro, nós temos, por exemplo, Lutero colocando fogo... Perdão, dei um salto de 1.500 anos quase na história. Nós temos Nero colocando fogo em Roma e culpando os cristãos de terem feito isso. E os cristãos, os cristãos nesse período foram gravemente perseguidos, milhares mortos, enfim, foi uma situação terrível. Então, existia toda uma cautela da parte de Pedro para preservar ali os nossos irmãos que estavam naquela cidade que o irmão Marcelo falou de luz, porque era a luz da sociedade e do mundo. Era um conceito, né? Era um conceito. Mas era um lugar de grandes trevas espirituais, né? Muitas trevas. A luz que existia ali era a coeleita mencionada por Pedro, a Igreja de Deus. Pergunta B. Por que hoje há pouca ou nenhuma perseguição na maioria dos lugares? E esta pergunta é bastante preocupante. O texto, Paulo cita aqui, João cita, se vós fosseis do mundo, o texto de João. Eu quero acrescentar um texto aqui. Sim. O texto de Paulo aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo. Uhum. O que faz com que a igreja esteja tão livre de perseguição? É a sua conformidade com o mundo. Uhum. E o texto é bem claro. O único motivo pelo qual o cristianismo parece tão popular para o mundo é porque há um compromisso com o pecado. Pouco interesse nas grandes verdades da palavra de Deus. Então, como vai haver perseguição se não existe uma situação diferenciada? Se somos tão próximos que não somos objeto de destaque, de observação ou de questionamento, se há conformação. Então, começarmos a viver a piedade em sua essência, logo se acenderá a chama da perseguição. Então, é muito duro o que estamos falando aqui, Luzley. Até porque, de uma forma muito clara e objetiva, o que está sendo dito aqui é o seguinte: na situação de letargia espiritual em que nós podemos nos encontrar, nós já estamos perdidos. Uhum. Não é uma questão de que pode ser que eu esteja perdido ou não. Se não houver uma mudança, se não houver um ressurgimento, um renascimento da fé e o poder da igreja primitiva, já parafraseando aqui, né? Exatamente. Se não houver esse ressurgimento desse primeiro amor, nós já estamos perdidos. Sim. Então, o Satanás não tem por que ele lutar conosco para arruinar a nossa vida, porque a nossa vida já poderá estar, né? Poderá estar. Aqui porque espero que a sua vida, a minha vida, do pastor Marcelo, não esteja dentro desse contexto aqui. Que as nossas vidas sejam vidas de pessoas que realmente estão buscando a Deus de todo o coração, estão buscando esta fé, esse poder da igreja primitiva, que esta parte do texto seja uma realidade na nossa vida, desse vigor, desse zelo. Mas aqueles que não estão vivendo a esta altura aqui, e que pode sim ser a minha situação, pode ser a nossa situação, já estão numa situação onde Satanás já está vitorioso. Sim. Sim, irmão Marcelo. Então, eu quero comentar aqui o que um irmão, ao fazer um estudo sobre escatológico, trouxe, né? Ele falou assim: irmão, quando chegar no dia da perseguição, se você estiver de boa, eu fiquei assim, o que ele quer dizer com isso? Se não tem ninguém atrás de você, se não tem ninguém te perseguindo, e você vê os irmãos se escondendo, indo para o mato, eu disse, onde ele quer chegar, né? É porque você não está salvo, irmão. Porque já está perdido. Já está perdido. Uhum. Eu disse, nossa, então você está muito de boa? Ele falou assim. Eu disse, fiquei pensando comigo, né? Uhum. Então você está se preparando para não ser perseguido. Isso quer dizer, você está quase perdido. Uhum. Então, irmão, coloca aí a coisa nos trilhos e tal, e fez um apelo. E aqui eu reitero, concluindo, né, Luzilei, a frase final dessa nota, né?
ela é muito clara. Se houver um renascimento da fé e do poder, da igreja primitiva, a perseguição contra os crentes ressurgirá. Irmão, prepara, segura no peito, né? Como diz o povo do sítio. Se prepare, porque quanto mais perto nós estivermos de Cristo, mais certo nos tornaremos um alvo para os ataques de Satanás. É isso aí, Luzley. Essa é a conclusão. Então, esse tópico falou sobre a igreja em Babilônia. Nós poderíamos trazer, dentro de um sentido figurado, das características de trevas espirituais que representam Babilônia. E que fique bem claro que eu não estou fazendo uma aplicação referente ao que o Apocalipse apresenta como sendo Babilônia também, o que eu vou falar. Mas em se falando de trevas espirituais semelhantes àquelas que se abatiam sobre Roma nos dias de Pedro, semelhantes ao que existia na Babilônia mesmo, na cidade que foi a capital também de um império, essas trevas espirituais estão afetando todo mundo. Então a igreja de Deus hoje está nesta grande Babilônia. Agora, somos partes de Babilônia? Ou será que nós somos essa luz que, tendo a fé renascida, esse poder da igreja primitiva dentro do nosso coração de uma forma radiante, provocará semelhante perseguição como houve no passado. A perseguição que houve contra Daniel e seus companheiros, especialmente sobre seus companheiros ali no episódio da Estátua de Ouro. A perseguição que houve contra o povo judeu ali naquela experiência de Esther, que foi mencionado também na primeira pergunta desse tópico. A semelhança do que aconteceu com a igreja cristã lá em Roma nos dias de Pedro e anos posteriores, onde houve grande perseguição e ao longo dos séculos. E a pergunta que fica de fato como estamos? Como estamos nós? Porque aqueles que não... O irmão Marcelo disse, se você está de boa, né? Citando a experiência. O irmão falasse, né? Se você estiver de boa, a perseguição estiver acontecendo contra os outros, mas você estiver de boa, significa que você já está perdido. Se você quer estar de boa em toda a história, saiba que esse não é o ponto para o cristão. Em algum momento, essa perseguição virá contra nós e precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para isto.